Jesus Cristo saiu da sepultura vivo, ressurreto dentre os mortos. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o primeiro e o último, aquele que vive e foi morto, mas eis que está vivo para todo o sempre. Amém. Que as ricas, gloriosas e preciosas bênçãos do Senhor, o Deus eterno, sejam multiplicadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seus projetos, saúde e futuro, guardando, prosperando, renovando, fortalecendo e edificando sempre para a honra e a glória do seu santo e maravilhoso nome. Eu sou o pastor Fábio Amaral e trago hoje para você uma palavra de Deus subordinada ao tema passos que antecedem a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Eu não tenho dúvidas de que esta palavra irá renovar, fortalecer, edificar e transformar profundamente o seu coração, trazendo esperança, convicção, paz, serenidade, renovo e direcionamento. Mas antes, eu te convido a orar comigo para que Deus venha a abrir o nosso entendimento para a sua palavra, concedendo-nos um coração sensível à voz do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, glorioso e amado Pai, te bendizemos pela tua lei eterna. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento. Senhor, conceda-nos um coração sensível à voz do Espírito Santo. Ah, Senhor, te pedimos, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Está escrito em Isaías, capítulo 53, no versículo de número 1. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, porque foi subindo como renovo perante ele. Versículo 2. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Vemos aqui duas realidades completamente opostas. A primeira, no mundo espiritual superior. A segunda, no mundo natural, sendo esta inferior e subordinada ao mundo espiritual. Qual a sua visão? Perante o Pai, Jesus foi de fato cumprindo o seu propósito, subindo e completando todas as etapas rumo ao triunfo absoluto sobre a morte. No mundo espiritual, um vencedor invicto caminhando para a vitória sobre a morte, a saber, a ressurreição dentre os mortos. Porém, no mundo natural, aos olhos humanos, nenhuma beleza viam para que o desejassem. Um derrotado, sentenciado e condenado à morte de cruz, como raiz de uma terra seca. As entrelinhas de Mateus, capítulo de número 20, no versículo de número 17, lança luz sobre a primeira realidade, dizendo: e subindo Jesus a Jerusalém. Veja, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém. Versículo 18. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem.
Os fatos mencionados por Jesus aos seus discípulos seriam do conhecimento de todos e presenciados por muitos. No mundo natural, o fim, como raiz de uma terra seca. Porém, o texto prossegue nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo: "E ao terceiro dia ressuscitará." Os passos que antecedem a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, ou seja, as suas ações, reações, pensamentos, palavras e posicionamento espiritual diante de tudo o que viria a acontecer com ele, neste confronto gigantesco entre a luz e as trevas, determinariam de forma decisiva não apenas a sua ressurreição e ascensão em glória, mas todo o futuro da humanidade. Se não, vejamos 1 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 23, nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim." Vemos que, após beberem o cálice, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: "Esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: fere o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia." Então Jesus foi com eles, meus irmãos, a um lugar chamado Getsêmani e disse: "Sentem-se aqui enquanto vou ali orar." Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: "A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo." E Jesus avançou um pouco mais, curvou-se com o rosto e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha." Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Isto aconteceu 3 vezes. E na terceira vez, voltou aos discípulos e lhes disse: "Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos", disse Jesus a eles. "Meu traidor chegou." Lucas, capítulo de número 22, no versículo 47, nos relata que, estando Jesus ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: "Judas, com um beijo traz o Filho do Homem." Traição. Com Judas, uma grande multidão com espadas e varapaus, enviadas pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Após o beijo, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Levaram Jesus para o sumo sacerdote e ajuntaram-se todos, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não acharam. Muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. Mas o versículo 60 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, nos diz que, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: "Este disse,
eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada responde? Que testificam estes contra ti? Mas Jesus se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Disse-lhe a Jesus: eu sou. Ao declarar a sua identidade, Jesus confirma a sua divindade e acrescenta: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e declarou: eu disse, por que necessitamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que vos parece? Todos o consideraram réu de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o levavam e davam-lhe bofetadas. Bem cedo de manhã, os principais sacerdotes, com os anciãos, escribas e todo o sinédrio entraram em conselho. Amarraram a Jesus e levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Os principais sacerdotes acusaram-no de muitas coisas. Então Pilatos o interrogou outra vez: nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Mas Jesus nada lhe respondeu. Era costume, no dia da festa, soltar um preso qualquer que o povo pedisse. Pilatos perguntou-lhes: que farei, pois, com este a quem chamais rei dos judeus? Gritavam eles: crucifica-o. Pilatos lhes perguntou por quê? Que crime cometeu ele? Mas eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, descendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus! Feriram a cabeça de Jesus com um caniço. Cuspiram nele e, pondo-se de joelhos, o adoraram. Havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificarem. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe ofereceram um vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou, e o crucificaram. Repartindo entre si as vestes dele, lançaram sorte para ver o que cada um levaria. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumprindo-se as escrituras que diz: com malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, manejando a cabeça e dizendo: haha, tu que destróis o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Desça agora da cruz este Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos
e acreditemos. Os que com ele foram crucificados também o injuriavam. Ao chegar meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde exclamou Jesus com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Vejamos se Elias vem tirá-lo. Dando um grande brado, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e quando o centurião, que estava em frente dele, ouviu o seu brado e viu como expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Depois disso, o Evangelho de João, no capítulo de número 19, no versículo de número 38, nos relata que José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então, José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado ali. Por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removido. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e João, o discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e João saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas João correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro seguiu-o, chegou e entrou no túmulo. Também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então João também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o corpo do Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles:
subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Segundo Mateus, capítulo de número 28, do versículo 18, Jesus lhes diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Marcos, capítulo 16, no versículo de número 19, nos fala que o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Irmãos amados, o que parecia a derrota do bem pelo mal é, na verdade, a derrota do mal pelo bem. Esmagado pelo poder brutal de Roma, mediante o ódio de toda a autoridade religiosa de Israel, Jesus estava, na verdade, esmagando a cabeça de Satanás. O triunfo de Jesus Cristo sobre a morte baseia-se sobre o fato de que ele não cometeu um único pecado e que engano algum houve em seus lábios. Sendo a morte eterna o salário do pecado, a mesma não pôde deter aquele que cumpriu cabalmente toda a lei. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías, capítulo 53, versículo de número 4. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus providenciou um substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tomou o nosso lugar. A Páscoa, queridos irmãos, no Novo Testamento é um símbolo profético da morte do Senhor Jesus Cristo, o qual é, em 1 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos de número 6 até o versículo de número 8, a nossa redenção. Se hoje você crer, você será salvo. Por quê, pastor Fábio? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo de número 16. Jesus Cristo te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida, um plano eterno, um projeto glorioso de salvação, libertação, redenção, transformação, santificação, cura, vida abundante e eterna com Ele mesmo para sempre. Se você hoje está ouvindo esta palavra, não endureça o seu coração, porque uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. O perdão dos pecados e uma vida de comunhão com Deus vem gratuitamente por meio de Jesus Cristo, apenas e tão somente pela fé. Bem-aventurados, nos diz Romanos, capítulo 4, dos versículos 7 e o versículo 8, aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Mas que grande bênção, hein, irmãos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas, que diz? Romanos capítulo 10, dos versículos 8 até o versículo de número 13. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É muito importante que você faça a sua decisão pessoal e receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos, capítulo 14, versículo de número 10. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, que toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essa é a escolha mais importante da sua vida, e não para por aí. Assim diz o Senhor em Deuteronômio, no capítulo de número 30, no versículo de número 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Disse Jesus em João, capítulo 14, os versículos 6 e o versículo de número 7. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o maravilhoso projeto de Deus para a sua vida. Jesus morreu e ressuscitou por você. Jesus Cristo tirou a armadura da morte e depôs as suas armas, derrotando-a de forma devastadora e definitiva. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Jesus Cristo arrebentou os aguilhões da morte, e se você crer, Ele fará o mesmo por você. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto, João? Capítulo 11, versículos 25 e o versículo de número 26. Muitos não entendem por que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós celebramos, comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo porque, mediante a sua morte e ressurreição, os nossos pecados foram perdoados através, sim, do arrependimento sincero e pessoal. E aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão em glória, ou seja, a morte não tem a última palavra sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo é as primícias de uma ressurreição que irá tocar a todos nós que nele cremos. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Se você crê no Evangelho de Jesus Cristo
e reconhece que necessita de perdão para os seus pecados e uma vida nova, mediante o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, eu quero orar agora por você, para que Jesus Cristo entre no seu coração, faça em você morada e escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Oh, glória a Deus! Senhor meu Deus e meu Pai, todos aqueles que ouviram a Tua palavra e creram, e que confessam neste momento os seus pecados ao Senhor, e que se arrependem diante de Ti, ó Deus, em Cristo Jesus, crendo no sacrifício de Cristo, há poder do sangue de Jesus Cristo para limpar, para remir, para santificar. Deus, lava estas vidas com o seu precioso sangue. Este homem, esta mulher que ora comigo, confessa os seus pecados e que o convida a entrar em seu coração. Senhor, faça nele morada, faça nela morada. Todo mal, Senhor, limpa, tira. Nós repreendemos todo o mal desta vida. Espírito Santo, entra neste coração. Faz uma obra, Senhor, de transformação, de renovação, para a glória do Teu nome. Escreve, Senhor, este nome no livro da vida do Cordeiro. Esteja com ele, esteja com ela em todo o tempo. Ó Deus querido e santo, nós Te glorificamos por esta alma, Senhor, e Te agradecemos e Te bendizemos no glorioso e eterno nome de Jesus Cristo, sabendo que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus pela sua decisão. Glória a Deus pela sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma mensagem, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.